Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Pedimos também hoje a intercessão dos arcanjos, São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael, que interceda por nós, nossa vida, nossa casa, nossa família. Hoje, pela graça, estamos reunidos mais uma vez para alimentarmos da palavra. Pensamos ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria, o entendimento, a graça, para que essa palavra possa produzir em nós verdadeiros frutos de conversão. Esse mês de setembro, que nós estamos encerrando o mês da Bíblia, peçamos também a graça que nós possamos continuarmos essa caminhada de lermos, refletirmos a palavra de Deus todos os dias. O evangelho de hoje está em João, capítulo 1, versículo 47 e seguintes. João 1, 47 e seguintes. Anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus viu Natanael vindo a ele e declarou: este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crê porque disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja nos dá a graça de celebrarmos a festa, a liturgia dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os três arcanjos que são revelados para nós os nomes deles. São muitos os anjos, os arcanjos, milírios de anjos, né? Mas nós hoje celebramos aquilo que o Senhor nos revelou na Sagrada Escritura e a igreja então nos ensina ao longo dos séculos sobre esses três arcanjos tão presentes na Sagrada Escritura e que nós muitas vezes deixamos de crer, tomados de um espírito mundano, de falsas religiões, falsas seitas. Muitas vezes nós perdemos essa fé de simples, de um coração de criança que crê na verdade revelada e crê na presença desses seres espirituais que Deus criou. Deus criou num ato único, num ato criador, da sua vontade. Ele criou todos os anjos num ato só. Deus não cria mais anjos hoje. Deus criou todos os anjos num ato só, milhares e milhares e milhões de anjos. E aí, de acordo com a função, de acordo com aquilo que Deus concedeu o anjo de fazer, ele é o anjo, é o arcanjo. Temos toda uma hierarquia dos anjos, mas esses três anjos, esses três arcanjos, estão tão mais evidentes na Sagrada Escritura. Na leitura de hoje, a leitura de hoje, que é o livro do Apocalipse de São João, nós vimos lá a batalha no céu. João contempla essa batalha no céu. E nós lá nos versículos, então, 7 em diante, capítulo 12 do Apocalipse, versículo 7 em diante, então nós encontramos lá: houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com seus anjos. Ele, porém, foi derrotado, e eles perderam o seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Então nós vimos a presença de Miguel, que é ensinado pela igreja para nós, que é o chefe dos anjos, chefe da milícia celeste. Miguel, que o nome quer dizer quem como Deus. Miguel, então, que é esse que combate aquele que se levantou contra Deus dos céus, que não aceitou o projeto de Deus. Miguel, então, que grande porque é humilde, grande porque é obediente, grande porque é adorador de Deus, ele então faz frente ao demônio, faz frente ao inimigo de Deus e combate. E ele então expulsa o demônio dos céus, expulsa Satanás e seus anjos
da presença de Deus. Por isso nós podemos invocar este arcanjo sempre nas lutas diárias da nossa vida. Invocar este arcanjo na nossa casa, na nossa família, pedir para que ele possa fazer frente ao inimigo de Deus. Porque nós, sozinhos, não somos capazes de vencer esse inimigo. O demônio, como também é puro espírito, é só espírito, ele tem muito mais força, mais poder do que nós. Então, Deus colocou esses anjos, esses arcanjos, para nos auxiliar na nossa caminhada de fé, meu irmão. Para auxiliar a nossa vida, nosso processo de salvação. Deus nos auxilia com os anjos, com os santos, com os mártires, com a Virgem Maria e com São José. Deus coloca, vamos dizer assim, um grande exército a nosso favor, para que nós possamos alcançar a salvação. Nós não estamos sozinhos. E neste dia de hoje, a igreja quer nos lembrar, nos ensinar que nós temos esses arcanjos a nosso favor. E São Miguel é este, que nós podemos invocar sempre nas lutas do dia a dia, nos combates, diante das tentações, provações, clamar: São Miguel, vem em nosso socorro. São Miguel, combate a nosso favor. Precisamos realmente fazer exercício de fé sempre. Nossa casa, nossa família, no trabalho, nas dificuldades, nas provações, nas tentações. Clamar o auxílio, a intercessão de São Miguel Arcanjo. Ele que é poder de Deus. Ele que é quem como Deus. Porque ele enfrenta e combate e vence por nós os nossos inimigos espirituais. Ele faz frente aos nossos inimigos. Então, nós temos que sempre buscar a intercessão de São Miguel Arcanjo na nossa vida. Também São Rafael. São Rafael na Sagrada Escritura é uma história maravilhosa. Quando você a ler, se você não leu ainda a história de Tobit, no livro de Tobit, a história de Tobias e Sara, que história maravilhosa. Onde o anjo Rafael intervém de forma tão clara na vida e na história desse casal, né? Ele então é responsável pela cura de Tobias, ele então é responsável pela libertação de Sara, São Rafael, que intervém, é tido então como o anjo da cura, porque o nome quer dizer Deus cura. E lá no livro de Tobias, no capítulo 12, nós vamos ver lá quando Rafael vai se apresentar, porque até então ele, que estava junto com Tobias em toda a caminhada, ele não se revelou. Tobias faz toda a caminhada, vai receber o dinheiro que o pai mandou receber, traz Sara, todo o processo. No fim da jornada, São Rafael vai se dar a conhecer, vai revelar. No capítulo 12, no versículo 15 diz, quando São Rafael vai se manifestar: eu sou Rafael, um dos 7 anjos santos, que assistimos diante da claridade do Senhor e entramos na sua presença. São Rafael. Leia o livro de Tobias. Você vai ver que maravilhosa história da presença do arcanjo. Mas não na vida dele somente. Na nossa vida ele também se faz presente. Na nossa vida também o arcanjo Rafael se faz presença e nós podemos contar. Tantas vezes ele está conosco, nós não percebemos, tantas vezes ele caminha conosco e não se revela a nós. Mas nós fazemos um ato de fé na palavra de Deus, no fé dogma da igreja, que desde o ano 325, no concílio que a igreja definiu o dogma dos anjos, dos arcanjos. Então nós fazemos esse ato de fé crendo na presença dos anjos, dos arcanjos, e também podemos pedir a intercessão de São Rafael. Quando nós rezamos pela cura, a cura da nossa família, a cura de alguma pessoa querida, a cura de alguém que você está com misericórdia e você sabe que está doente, você pode pedir a São Rafael, a intercessão dele, para alcançar a cura daquela pessoa. Porque ele pode alcançar, ele mesmo está dizendo aqui no livro, na Sagrada Escritura: eu sou Rafael, um dos 7 anjos, ou seja, 7 anjos, 7 significa plenitude de todos os anjos, ou também dos arcanjos, que assistimos diante da claridade de Deus e entramos na sua presença. Veja bem, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, eles entram na presença de Deus, têm acesso a Deus. Por isso nós podemos pedir a intercessão deles, dos anjos, dos arcanjos, a nosso favor. E aí nós vemos Gabriel, outro arcanjo, celebramos hoje. Aí nós já conhecemos tanto, de forma especial, o relato
a Nossa Senhora, aí para um anúncio tão maravilhoso, tão grande, precisava de ser realmente um arcanjo. Aí lá em Lucas, pode pegar lá, Lucas, capítulo 1, versículo 26, quando até o primeiro mistério, texto gozoso, nós rezamos sempre, nós rezamos e contemplamos. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Gabriel, força de Deus. Gabriel é o mensageiro. Gabriel é aquele que vai anunciar a Maria o projeto de Deus. Então nós podemos também contar com esse anjo, esse arcanjo, Gabriel. Ele que é força de Deus, porque ele, no anúncio, manifesta toda a força de Deus, o agir de Deus na vida de Maria e então na história da salvação. Contar com esse arcanjo para vir nosso socorro também, ele como é força de Deus, ele como aquele que anuncia a grandeza, a vontade, a palavra de Deus, também pode nos ajudar no anúncio, nos ajudar também a acolher a palavra anunciada. Esse arcanjo que é força de Deus, que pode agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com toda a força, com todo o poder de Deus, intercedendo por nós, clamando a Deus por nós. Veja bem, meu irmão e minha irmã, é maravilhoso demais ser católico. É lindo demais ser católico. A igreja nos ensina essas verdades de fé. A igreja nos ensina essas verdades reveladas na Sagrada Escritura e ao longo dos séculos vai nos ensinando e vai nos ajudando e vai nos incentivando e vai fazendo com que nós possamos viver toda essa realidade, toda essa beleza da verdade revelada pela Sagrada Escritura, revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a beleza dessa revelação dos arcanjos, a qual nós podemos contar. Podemos pedir o auxílio, a ajuda em nossa vida, em nossa casa, nossa família. Quantas vezes nós ficamos aí lutando sozinhos, querendo fazer tudo sozinhos, queremos resolver o problema da casa, da família, do casamento, dos filhos, de tantas formas, das doenças, financeiras, seja o que for. Nós nos desgastamos demais. Ao invés de nós rezarmos mais, desgastar menos. Porque o Senhor nos deu auxílios, nós podemos contar com esses auxílios. E hoje com o auxílio dos arcanjos, que eles assistem diretamente junto de Deus, intercedem por nós e trazem de Deus para nós as bênçãos, as graças. E nós então precisamos voltar a ser, como Jesus disse, como crianças, sabe? Que acredita, e não é verdade, não é história de carochinha. Hoje, infelizmente, muitos modernistas, teólogos modernistas, e muitos leigos, padres, embarcam nisso aí. Não tem anjos, que isso é uma bobagem, que isso é invenção da Idade Média, que os anjos na Bíblia são apenas figuras, na verdade são pessoas mesmo, cada um inventa alguma coisa, cada um quer dar o seu palpite, e nós ficamos ouvindo essas pessoas que vêm ensinando isso de 5, 6 séculos para cá, ou muitos agora, nos últimos tempos agora, né, nos últimos anos, últimas décadas, aí que surgiu mais confusão ainda. E nós infelizmente, vamos caindo nessas mentiras e deixando e perdendo a nossa fé simples. A fé de crer na verdade revelada, a fé de crer 21 séculos da igreja, o testemunho de tantos santos, doutores, mártires, homens e mulheres que tiveram experiência de Deus e tiveram também a experiência dos anjos em suas vidas e deixaram para nós um grande testemunho, um grande ensinamento. Nós precisamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça dessa fé católica. Fé católica. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, muita gente da igreja tem sido tomada por uma fé espírita, maçônica, outros fé protestante, outros misturam tudo, candomblé com espiritismo, misturam tantas coisas. Não, nós temos que pedir a Deus de ter uma fé bem filtrada, bem sólida, bem enraizada na Santa Igreja, no ensinamento da Igreja. E podemos, então, viver todas essas maravilhas de Deus. A companhia dos
arcanjos. Hoje os arcanjos. Daqui a um dia vamos celebrar os anjos da guarda. Mas hoje os arcanjos, estes, receberam de Deus uma missão tão específica. Mas se foi revelado a nós, não é porque eles fiquem somente como se estivesse agindo só na vida dessas pessoas, não. Eles fazem parte da história da salvação. Eles fazem parte da nossa vida. E nós precisamos voltar a contar com eles. Precisamos ter nossa imagem, na nossa casa, imagens como essa, aqui a imagem de São Miguel. Mas não precisa ser grande, maior ou menor, não. Pode ser pequena. Mas a imagem dos arcanjos da nossa casa. Colocar a imagem de São Miguel na frente da casa. Da minha casa tem, além da imagem da Nossa Senhora, essa imagem fica na porta da minha casa. De São Miguel. Fazer frente ao inimigo de Deus, que pode, para não entrar na minha casa, para não entrar na nossa vida. Ele, São Miguel, defende e combate. Pode ter certeza. Porque quando diz São Paulo, existe um combate no céu. Nos ares tem um combate. A nossa luta não é contra homens. Não. É contra os seres espalhados no ar. E esses seres espirituais, esses demônios, precisam, quando eles vierem contra nós, precisam encontrar alguém forte para combater e para defender. Aí então sim, nós podemos invocar. Aqui é uma imagem. Nós não adoramos imagem, não somos adoradores de imagem. Mas a imagem nos faz lembrar que nós temos aqui uma companhia, que nós podemos contar com São Miguel Arcanjo. As imagens nos fazem rezar, nos ajudam a contemplar o mistério de Deus. As imagens nos ajudam a entrar no mistério de Deus. As imagens nos ajudam a rezar. E sempre quando nós passamos na frente da imagem, nós pedimos São Miguel Arcanjo, defender-nos no combate. São Miguel, combate a nosso favor. São Rafael, interceda por nós, alcança por nós as curas de Deus. São Gabriel, força de Deus, venha de nossa vida. Vem ser o nosso anunciador, venha anunciar na minha casa. Por isso, se você não tem, coloque uma imagem, nem que seja pequena, na entrada da sua casa, para que São Miguel faça frente a tudo aquilo que vai perturbar a sua família, a sua casa. Deixa de lado esse espírito protestante que entrou na igreja. E muitos leigos, padres, até bispos, infelizmente, tomados de um espírito protestante, nem incentivam mais o uso das imagens. Não fala mais dos arcanjos. Mas é bíblico. É ensinamento da igreja. Nós somos católicos. Quem é espírita vive a fé deles para lá, quem é maçom que vive para lá, quem é budista, mas nós somos católicos. Temos que viver como católicos, meu irmão. Temos que ser católicos de fato. Obediência à Santa Igreja. Na fé da Igreja, nós vamos caminhando. Retome a sua fé católica, a fé firme. A fé revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé aqui na Sagrada Escritura. A fé no ensinamento da Igreja. Os santos padres, doutores da Igreja. A fé é a doutrina da Igreja. Renovando nossa fé, firmes cada vez mais. Peçamos a São Miguel Arcanjo, a São Gabriel e São Rafael, que interceda por nós, nossas famílias, nossa casa, pelo nosso país, para que a vontade de Deus prevaleça e aconteça em nossa casa, nossa família. Os arcanjos de Deus vêm em nosso socorro nesse dia de hoje. Peçamos ao Senhor nos abençoe nesse dia, que pela intercessão da Virgem Maria de São José e pela intercessão de São Miguel, Gabriel, Rafael, que dê sobre nós, sobre você, a nossa casa, a nossa família, a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate.